Olá, bem-vindos ao workshop em sensibilização em audiodescrição, uma atividade gratuita oferecida pelo programa Hub+. Meu nome é Felipe Monteiro, eu tenho deficiência visual, 43 anos e 1,70 m. Eu sou um homem branco, de pele morena clara, tenho cabelos, sobrancelhas e olhos castanhos escuros. Estou com uma camisa e uma calça e sapatos pretos e quero falar um pouquinho sobre a minha trajetória. Meus estudos eles começam com a música aos 8 anos de idade. Comecei estudando flauta doce, depois passei para o teclado e me aperfeiçoei no piano. E aí, chegando na graduação, o primeiro curso que eu fiz foi Tecnologia em Processamento de Dados. Depois eu já ingressei no bacharelado em piano e, na sequência, eu fiz a licenciatura em Educação Artística com habilitação em música. E aí, nessa época, eu já era professor de música, já trabalhava lecionando, dando aulas particulares, trabalhando em escolas específicas, em escolas de núcleo comum. E aí, por conta disso, eu fui convidado para ser diretor de uma escola de música da minha cidade. Eu sou da cidade de Resende, no interior do Rio de Janeiro. E aí, por conta disso, eu senti a necessidade de fazer a graduação em pedagogia. E aí concluiu aí o meu ciclo, né, de graduações. E o tempo passou, continuei tocando em eventos, né, e dando as aulas, até que aos 36 anos eu me tornei uma pessoa com deficiência visual por conta de uma meningite. Eu tive meningite, fiquei internado no hospital durante 1 ano e quando eu saí, eu tinha perdido a visão e perdi também o olfato. E aí, a partir daí, entrou meu processo de reabilitação, a conhecer a bengala, como me movimentar, como caminhar nas ruas, enfrentar os obstáculos, enfim, conheci o sistema Braille e as tecnologias assistivas como um todo. E comecei a ter mais contato até que eu conheci o recurso da audiodescrição. Eu fui assistir uma peça de teatro na cidade de Goiânia e essa peça tinha o recurso da audiodescrição. Eu fiquei encantado com esse primeiro contato e a partir daí eu passei a procurar espaços, equipamentos culturais que oferecessem esse recurso. Como a minha cidade fica entre as duas capitais, o Rio de Janeiro e São Paulo, eu tenho uma certa facilidade de estar nesses lugares e comecei a frequentar esses espaços e conhecer um pouquinho mais o recurso. Até que eu comecei a estudar também, fiz cursos de aperfeiçoamento, de extensão, cursos livres, oficinas, e aí surgiu a oportunidade de cursar especialização em audiodescrição pela Universidade Estadual do Ceará. Na sequência, eu ingressei no curso de Acessibilidade Cultural pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fiz também um aperfeiçoamento em audiodescrição na escola pela Universidade Federal de Juiz de Fora e também o aperfeiçoamento em tecnologias digitais aplicadas à educação pelo Instituto Federal do Espírito Santo. Atualmente, eu aliei essas duas áreas, que é a música, a educação, na verdade 3 áreas, né, que é a música, a educação e a acessibilidade. Eu atuo como consultor em música, em acessibilidade, acessibilidade cultural, acessibilidade web e audiodescrição. Por conta dessa minha trajetória, né, dessa minha transição, essa transformação de vida que eu passei a ter deficiência visual, eu lancei um livro. Quem quiser conhecer mais como foi esse processo de transição, o livro se chama Do Leito ao Mestrado. Vocês podem baixar gratuitamente esse livro no site consultorfelipemonteiro.com.br. Hoje eu vim aqui para conversar com vocês um pouco sobre a audiodescrição. A audiodescrição é um recurso de acessibilidade comunicacional, ou seja, uma tecnologia assistiva. Esse recurso ele está inserido no escopo da tradução, é uma tradução intersemiótica. Nós podemos converter informações visuais em informações verbais. Então, tudo que é visual pode ser convertido
para o verbal. E a audiodescrição pode ser inserida em diversos contextos, né, como eventos ao vivo, como teatros, concertos, espetáculos de dança, seminários, congressos e também em imagens estáticas, como as fotografias, como as charges, os cartoons, as tabelas, os gráficos, e também com as imagens dinâmicas, que são os filmes, os clipes comerciais, as videoaulas, e também com a exploração tátil, né, com as imagens táteis. A audiodescrição pode contribuir aí nesse processo de exploração. Vou deixar uma dica aqui para vocês de um livro chamado No Mundo da Audiodescrição. É uma obra voltada para o público infantil, mas que pode ser acessada por toda a família, porque é uma linguagem fácil, é uma leitura rápida e vocês podem ter uma noção geral de como é o recurso da audiodescrição. Esse livro vocês podem acessar e baixar gratuitamente, tanto no formato PDF com audiodescrição e no formato em áudio com audiodescrição e também sem audiodescrição, no site consultorfelipemonteiro.com.br. Também é importante falarmos sobre os públicos que são beneficiados pelo recurso da audiodescrição. A priori, o recurso foi criado pensando nas pessoas cegas, lá no meados da década de 70 nos Estados Unidos, quando o recurso foi criado. Mas com o passar do tempo, percebeu-se que esse recurso pode ser benéfico para outros públicos, né? Começar pelas pessoas com baixa visão, e também as pessoas com deficiência intelectual, síndrome de Down, pessoas que têm o transtorno do espectro do autismo, dislexia, déficit de atenção, monooculares, e as pessoas com baixo letramento e até os idosos. Já existem estudos que comprovam a eficiência então da audiodescrição para esses públicos. E para a elaboração desse recurso são necessários vários profissionais. A priori são 3 principais profissionais. O primeiro deles é o roteirista. O roteirista é uma pessoa que não tem limitação visual e que vai fazer a tradução das informações visuais em verbais. Esse profissional ele é responsável em elencar os principais elementos daquela obra que vão dar condições para que o usuário tenha fruição em equidade com as demais pessoas. Esse roteirista ele vai elaborar um roteiro parcial. Ele é parcial porque ele vai ser enviado para um consultor em audiodescrição. O consultor em audiodescrição é uma pessoa necessariamente com deficiência visual, porque como o recurso foi pensado prioritariamente para esse público que faz esse papel de revisão desse roteiro. Então, o consultor em audiodescrição, ele necessariamente tem que ter deficiência visual, mas pode ser cego ou com baixa visão. Ele vai receber esse roteiro e vai revisar sentença por sentença, frase por frase, a fim de entender se o roteiro está bem construído, se está sendo possível compor as imagens através das sentenças que foram elaboradas, possíveis erros, repetição de termos, alguma poluição textual, enfim, esse profissional, o consultor, ele vai sugerindo modificações nesse roteiro. Depois que o consultor terminar esse processo, ele vai reenviar esse roteiro para o roteirista. O roteirista vai ler as considerações do consultor, as que ele concordar, ele vai absorver ao roteiro. A que ele ainda discordar do consultor, eles vão dialogar ao fim de chegar a um denominador comum. E ao término desse roteiro, esse roteiro ele é enviado para o narrador em audiodescrição. O narrador é um profissional que vai dar voz para a audiodescrição, seja em eventos ao vivo,
ou em situações onde a audiodescrição é gravada, como eu citei anteriormente, né, nos filmes, nos clipes. E aí, nessa situação, o narrador ele precisa ir a um estúdio de gravação para fazer a captação dessa narração, e essa narração ela vai ser mixada à obra original. A audiodescrição ela vai ser inserida nos intervalos entre as falas dos personagens. Nós evitamos a sobreposição. Somente quando a informação visual é mais importante do que o diálogo dos personagens. Mas, em via de regra, a audiodescrição ela entra nas janelas que existem entre as falas dos personagens, nessa situação gravada. E a audiodescrição ela pode ser aberta ou fechada. Numa situação aberta, a audiodescrição ela é reproduzida para que todos naquele ambiente ouçam. Na situação fechada, a audiodescrição é recebida somente pelos usuários. Por exemplo, numa peça de teatro, o usuário ele recebe fones de ouvido e com esses fones ele pode acessar a audiodescrição e sem que a pessoa que esteja ao lado escute o recurso. É importante também nós falarmos como a audiodescrição vai chegar até o usuário, como ela é disponibilizada. Ela pode ser disponibilizada através de rádios receptores, onde o usuário recebe esse receptor e coloca os fones de ouvido. Dessa forma, o usuário pode controlar o volume da audiodescrição ou até ligar ou desligar o equipamento. Mas a audiodescrição ela pode ser disponibilizada de outras formas também. A exemplo da caneta Pentop. A caneta Pentop é um dispositivo acessível que tem os botões em alto relevo. Então o usuário consegue manusear essa caneta de forma autônoma, independente, e essa caneta ela também tem saídas para fones de ouvido. Na ponta dessa caneta, o usuário pode encostar num kit de etiquetas que acompanha essa caneta, e assim que o usuário encosta a caneta nessa etiqueta, automaticamente esse dispositivo reproduz uma faixa de áudio que previamente já é inserida na caneta através de uma conexão com o computador. E esse dispositivo dá muita liberdade para o usuário para que ele possa ter autonomia e faça suas próprias escolhas. Outra forma de nós acessarmos a audiodescrição é através do QR Code. QR Code, que é esse código que você imprime e através desse código você pode fazer uma leitura com seu dispositivo. Pode ser um celular, pode ser um tablet que tenha um aplicativo leitor de QR Code. Você aponta o dispositivo para esse código e ali você recebe a audiodescrição. Ela pode vir através de texto, ela pode vir através de um link que vai te direcionar para algum áudio que já tenha sido previamente gravado ou também através de um vídeo. A audiodescrição também pode estar inserida no contexto digital, em textos digitais. Por exemplo, arquivos no formato DOC, que é muito conhecido no editor de texto, em formato PDF, mas também nos sites. Acessando a internet, nós podemos ter acesso à audiodescrição nos sites, nas redes sociais digitais, como Facebook, Instagram, também é possível acessarmos a audiodescrição dessa maneira. É muito comum os usuários utilizarem os leitores de tela para poder ter acesso a esses textos. Os leitores de tela são aqueles softwares que convertem informações textuais em áudio. E aí o usuário pode escolher a voz sintetizada, que mais lhe agradar, a velocidade, a tonalidade, enfim. Dessa forma que esses usuários acessam a audiodescrição nesse ambiente digital. Mas a audiodescrição também pode ser disponibilizada em braille.
Não é muito comum, mas é uma possibilidade. Você pode imprimir a audiodescrição em braille e disponibilizar no espaço que você desejar. E também ela pode ser impressa em tinta. Se o material trabalhar com a perspectiva da fonte ampliada e do alto contraste, esse usuário, por exemplo, com baixa visão, pode fazer a leitura do roteiro de audiodescrição. Agora, fazendo um recorte para os espaços museais, como que a audiodescrição pode ser inserida? Ela pode ser inserida de diversas formas. Uma forma muito comum é você disponibilizar MP3 players. Que são aqueles reprodutores de arquivos MP3 que o usuário pode colocar os seus fones de ouvido e ali ouvir as faixas de audiodescrição. Como eu disse anteriormente, aquelas faixas que são gravadas em estúdio e são disponibilizadas ali para o usuário. E aí o usuário pode controlar a faixa que ouve, pode controlar volume. Outra forma também no espaço museal, que ultimamente nós temos utilizado, é a própria caneta Pentop. Você vai fixar as etiquetas no espaço museal, ou próximo a uma obra, ou próximo a um painel, ou na entrada de algum ambiente. É importante lembrar que essas etiquetas elas têm que ser posicionadas sempre na mesma altura, na mesma direção, para que o usuário tenha autonomia de identificar essas etiquetas. E também vale ressaltar que as etiquetas elas têm que estar em alto relevo, para que o usuário, principalmente com deficiência visual, possa perceber o posicionamento dessas etiquetas através do tato. Uma dica é colocar pontos de silicone ou colocar alguma informação em alto relevo ao redor da etiqueta para que esse usuário, com o tato, perceba onde está a etiqueta e encoste a caneta Pentop. A mesma coisa acontece com o QR Code. O QR Code pode ser fixado em vários pontos, né, do espaço museal, mas eles também têm que estar na mesma direção, na mesma altura e ter esse alto relevo para identificação do usuário. Fachada do Museu de Porto Alegre, Joaquim Felizardo. Letícia Bauer, diretora. O Museu de Porto Alegre ele existe desde 1979 e tem desenvolvido uma série de projetos em diferentes áreas para atenção à comunidade, ao público e, no caso, à acessibilidade. Isso não é um mérito meu, mas ao longo dos anos o museu se transformou numa referência para esses assuntos de acessibilidade. Nós temos uma técnica especialista nisso. E os projetos têm se desenvolvido com grande sucesso, com um público afluente. São várias pessoas que vêm até o museu para ter esse atendimento especial. Esse projeto realizado em parceria com o Eduardo foi fundamental. Ele é um grande salto, eu acho, na qualidade do serviço que a gente pode apresentar. E acredito que essa iniciativa ela é uma entre tantas outras que a gente pode fazer na mesma área e que atendem a esse público que tem se mostrado cada vez mais interessado e que pode ter acesso a esse bem cultural aqui de maneira diversa e qualificada. Eduardo Cardoso, doutorando do Programa de Pós-Graduação em Design da URGS. Esse projeto trata sobre o desenvolvimento de recursos táteis e sonoros para a exposição Transformações Urbanas no Museu de Porto Alegre, Joaquim Felizardo, e ele é uma iniciativa da URGS, enquanto Programa de Pós-Graduação em Design, um trabalho que eu e a professora Tânia estamos desenvolvendo. Esse trabalho é intitulado Design para a Experiência Multissensorial em Museus, né, a fruição de artefatos táteis e sonoros por pessoas com deficiência visual, e justo tem o foco nas pessoas cegas ou com baixa visão e na sua experiência em museus. Então, para isso, a gente desenvolve uma série de recursos segundo uma abordagem integrada, sendo eles táteis e sonoros, né, que são desenvolvidas maquetes, diagramas táteis, o toque em artefatos originais, réplicas ou similares, todos eles sempre com um áudio guia e com audiodescrição e com a participação de mediadores.
Tanto importante esses recursos de acessibilidade no espaço museal que nós promovemos formação para a equipe que vai atender esse público. É muito importante que todos estejam envolvidos, não só a equipe do educativo, mas todos que trabalham no espaço museal, desde da equipe da recepção, passando pela equipe de segurança, brigada de incêndio, as pessoas que trabalham com os serviços gerais, pessoas da comedoria. Por que isso é importante? Porque o usuário ele chega, a primeira pessoa que ele encontra naquele espaço, ele já vai pedir informação. Então é importante que todos que trabalham naquele espaço saibam do trabalho de acessibilidade que está sendo feito naquele espaço museal. Então todos têm que estar envolvidos, inclusive a equipe de educativo que vai trabalhar diretamente. Muitas exposições trabalham na perspectiva da mediação, e essa mediação deve ter os roteiros de audiodescrição inseridos. Por exemplo, se nós temos uma peça, uma réplica tátil, e o usuário está ali explorando aquela réplica, é importante que o mediador esteja ali atento para poder inserir as informações históricas, informações relevantes sobre aquela réplica, mas que também traga as informações da audiodescrição. É muito importante que o roteiro da audiodescrição esteja inserido nesse discurso da mediação, porque fica uma coisa mais natural, fica uma coisa mais fluida e fica muito mais agradável para o usuário. Então, dependendo do ponto onde o usuário vai explorar aquela réplica, ele já faz a audiodescrição. Então, todos devem estar envolvidos nesse projeto de acessibilidade. E como dica de leitura sobre os espaços museais, sobre a acessibilidade inserida nesses espaços específicos, eu gostaria de deixar o livro Acessibilidade em Museus e Centros de Ciência. Esse livro ele foi organizado pela Jéssica Norberto Rocha. E ele traz vários capítulos, e cada capítulo relatando a sua experiência no seu espaço museal, da vivência, de como inserir a acessibilidade nesses espaços. E eu escrevi um capítulo nesse livro também. O nome desse capítulo é Rios em Movimento. Fomentando a acessibilidade no Museu da Vida. É uma leitura muito interessante, foi lançada no ano de 2021 e eu recomendo a vocês. Vocês também podem acessar o link para o download gratuito pelo meu site, que é o consultorfelipemonteiro.com.br. E quero aproveitar aqui para agradecer, muito obrigado pela oportunidade em poder difundir um pouco mais aí sobre as questões da audiodescrição. Quem quiser ter mais informações, tirar alguma dúvida, pode acessar o meu site e mandar a sua mensagem. Obrigado.